Sejam todos muito bem-vindos à nossa live Recuperação de Créditos Fiscais na Prática. Eu sou a sócia da empresa Inovar Consultoria, professora Samanta Pinheiro, sócia consultora tributária, experiência na área fiscal aí há quase 20 anos. Nós vamos hoje trabalhar um assunto importantíssimo para o dia a dia das empresas, que é a recuperação de créditos fiscais na prática. Nós temos uma estimativa aí que grande parte das empresas pagam indevidamente tributos. Por que pagam indevidamente tributos? Porque não se faz um trabalho prévio de revisão fiscal. Então, o nosso intuito hoje é fazer uma reflexão da importância de se fazer uma revisão fiscal, um diagnóstico fiscal, para que se consiga segregar as receitas, especialmente aquelas oriundas do regime de substituição tributária do ICMS e aquelas também oriundas do sistema de tributação monofásica do PIS e COFINS. Fazer uma reflexão, por quê? Porque grande parte das empresas não fazem qualquer tipo de segregação, tributam o que não era para tributar mais. Então, deixa eu só fazer uma pontuação aí, Samanta. Sim. Incluir também, no caso, os produtos com alíquota zero, que se prende Sim. quando se apura lucro presumido ou lucro real. Porque o simples só é permitido segregar o que é monofásico. Certo. Mas existe também no PIS e COFINS a tributação da alíquota zero, que a chama de objetiva, que ela é o zero desde a origem. Então, isso pode ser segregado no lucro presumido e no lucro real. Perfeitamente, mestre, perfeitamente. Bom, então me apresentei, eu vou começar a exposição teórica e a gente depois parte para perguntas aí, respostas, e depois eu passo aí para o mestre Eduardo Torrião, com uma expertise aí de mais de 40 anos, de vivência aí na própria Receita Federal do Brasil, uma grande expertise, foi fiscal relacionado aí à parte de apuração do IPI, ajudou a construir a tabela do IPI de 98, confere, meu amigo, Então, é uma grande... Na realidade, foi o regulamento do IPI, não foi a tabela, o regulamento do IPI, isso, o regulamento do IPI do ano de 98, então, com certeza, é uma grande expertise que a gente realmente tem que valorizar bastante aí, Um profundo conhecimento das normas que envolvem a nomenclatura comum do Mercosul. Tá ok? Então, pessoal, eu vou começar, vamos lá, a apresentação. Então, live aí, recuperação de créditos fiscais na prática. Samanta Pinheiro e Eduardo Torrião são os instrutores. O e-mail samanta@consultoriainovar.com.br, Instagram, @prof. Samanta Pinheiro, canal do YouTube, Samanta Pinheiro Inovar Consultoria e LinkedIn, Samanta Silva. Bom, pessoal, quais são aí os objetivos da revisão fiscal? Como eu falei com vocês, grande parte das empresas, elas pagam indevidamente aí os tributos, no caso aqui, os tributos indiretos. Então, o objetivo da revisão fiscal é detectar possíveis inconsistências de forma a permitir que os procedimentos fiscais da empresa obedeçam exigências legais dos tributos. Então, vamos detectar essas inconsistências para quê? Para que eu possa ter o meu cadastro, para que eu possa ter a minha tabela de item em conformidade, primeiro, com a legislação tributária, evitando-se assim, inclusive, passivos fiscais. Para que isso, seja esse objetivo, ele seja concretizado de forma plena, é preciso verificar se esses procedimentos estão aí corretos. Então, eu quero observar o quê? Eu quero observar se essa classificação fiscal da mercadoria, ela está com um correspondente enquadramento tributário correto. Então, eu quero observar se essa NCM é uma NCM existente, se essa é uma NCM que possui uma descrição clara e precisa, se é uma NCM que possui uma situação tributária para o IPI, para o ICMS e para o PIS e COFINS, de forma consistente. Por quê? Porque isso vai ter um reflexo
nos meus documentos fiscais eletrônicos e, consequentemente, nas informações transmitidas ao fisco. Então, a minha preocupação inicial é consistência da informação que será enviada ao fisco, a qualidade dessa informação. Então, o primeiro grande objetivo da revisão fiscal vai ser o quê? Permitir identificar e corrigir procedimentos incorretos, com redução de riscos de notificações e autuações fiscais. Porém, eu posso fazer isso e também gerar redução de carga tributária. Por quê? Porque, ao mesmo tempo que eu estou fazendo a revisão fiscal e estou fazendo a correção de uma determinada NCM, eu estou colocando ali o tratamento fiscal correspondente, eu estou permitindo com que, muitas vezes, se reduza a carga tributária no tocante ao quê? Ao regime de substituição tributária, caso o produto já tenha sido tributado pelo ICMS anteriormente, e no tocante ao PIS e COFINS, no regime de tributação monofásico. O que a gente percebe é que muitas empresas, e aí se mistura tudo, né? Se mistura empresas optantes do simples, lucro presumido, lucro real, não fazem essa correção dos procedimentos incorretos, né? Por quê? Porque isso envolve a análise da classificação fiscal, interpretação da classificação fiscal, e isso envolve um trabalho aí, muitas vezes, que requer um profissional especializado, tá certo? Então, por isso, a necessidade da revisão dos códigos NCM, né? Então, a NCM, nomenclatura comum do Mercosul, será um sistema aí, um sistema ordenado que permite a aplicação de regras e procedimentos próprios. Então, uma vez atribuído esse código, né, então eu vou ter uma vez atribuído o código NCM, eu vou passar a identificar essa mercadoria, tá? A NCM, ela é de responsabilidade de quem? A NCM é de responsabilidade do fabricante da mercadoria ou do importador, tá? Só que não quer dizer que por ser de responsabilidade do fabricante ou do importador, que essa classificação esteja aí em conformidade com a legislação tributária. Por quê? Porque tem que ser analisado aí, muitas vezes, a matéria constitutiva do produto, né? Então, muitas vezes, aí eu tenho dúvidas da matéria, né? Vamos anotar isso, eu tenho dúvidas da matéria constitutiva do produto. Então, por exemplo, né? Eu tenho aqui um exemplo do cinzeiro. Eu posso ter um cinzeiro de vidro que possui um capítulo e uma NCM específica, né? Então, eu tenho aqui, por exemplo, o cinzeiro de vidro no capítulo 70, o cinzeiro de metal no capítulo 73. Já o cinzeiro de plástico, eu tenho o enquadramento dentro do capítulo 39. Então, olha só, né, o quanta especificidade para uma mercadoria, dependendo da matéria constitutiva, eu tenho o quê? 3 classificações fiscais. Ainda temos o cinzeiro de madeira, tá, Torrião? Depois fiquei pensando, temos ainda o cinzeiro de madeira que, né, pode ter aí um outro segmento, tá certo? Então, tá certo, né, é complexo. Se eu não analiso a matéria constitutiva, muitas vezes eu vou incorrer em erro. E aí isso é uma coisa que não vai ser específica só para o fabricante, mas também quem recebe do fabricante. Tá? Então, eu já vi muitas empresas a falar assim, eu compro do fabricante, ele que adota a classificação fiscal, eu sigo a classificação fiscal adotada pelo fabricante. Mas aí, se o fabricante errar, você vai continuar repetindo esse erro. Então, a importância da revisão dos códigos NCM é exatamente isso, é o identificar essa situação de compra, né, pelo fabricante, identificar quando existe aí o quê? Uma classificação que está em desacordo com as normas. Deixa eu fazer uma ponderação aí, Samanta. Sim, pode fazer. Na realidade, o varejista também tem responsabilidade. Por quê? Sem dúvida. O fato gerador dele, ele tem que classificar corretamente, embora na compra ele tenha uma classificação errada. Ele passa essa irregularidade, ele tem que comunicar ao fisco que recebeu a mercadoria com o NCM errado,
para livrar ele de possíveis penalidades ou implicações futuras. Mas ele é obrigado a praticar a NCM correta na sua venda. Isso é obrigatório pela legislação federal. Isso. E também, Torrião, pela legislação estadual, porque a mercadoria, vamos supor que é regime de substituição tributária. E aí o fabricante, às vezes, ele coloca uma NCM exatamente para burlar o regime de substituição tributária, né? Então, quem é o adquirente acaba se tornando o quê? Solidário. Então, o adquirente ele também tem que entender qual vai ser a classificação fiscal, qual vai ser o segmento. No caso da ST, eu vou ter que analisar também o segmento para questões de margem de valor agregado, para eu poder fazer o cálculo da substituição tributária de forma consistente, porque muitas vezes nem o fornecedor fez a retenção na nota, né? Então, acaba sobrando para quem? Acaba sobrando para o adquirente, ok? Então, fazendo, então, dentro desse contexto, esse problema aí que os fabricantes, os importadores, eles utilizam com grande frequência classificações fiscais incorretas, né? E aí, isso para quê? Isso porque não se entende das normas, isso porque eu quero burlar o regime de substituição tributária, isso porque eu quero burlar, às vezes, um pagamento de IPI, já vi isso também, tá, Torrião? Eu quero burlar um pagamento de IPI, eu coloco, às vezes, uma classificação semelhante, mas que não é exatamente aquela que eu deveria colocar, para jogar um IPI alíquota zero, tá ok? Então, eu preciso entender bastante aí em relação à análise da classificação fiscal para que eu não tenha o quê? Risco de responsabilidade solidária, tanto perante a legislação federal quanto perante a legislação estadual. O problema é que as empresas não costumam atualizar seus sistemas, né? Então, o que acontece? Muitas vezes, a empresa inicia a atividade, aí tem lá a tabela de item, e eu não tenho manutenção para essa tabela de item. Eu não tenho um saneamento periódico para essa tabela de item. Só que a legislação é dinâmica, a legislação ela extingue classificação fiscal, a legislação adequa classificação fiscal, ou às vezes o que acontece? Muda o tratamento fiscal da mercadoria. Mercadoria entra na ST, mercadoria sai da ST. Então, eu tenho todos esses reflexos aí para tratar. O grande problema, as empresas não costumam atualizar aí os seus sistemas e, consequentemente, o quê? As suas tabelas, de modo que, muitas vezes, nessas tabelas, eu tenho o quê? Inconsistências, de forma que o profissional tributário, né, que vai atuar aí com essa consultoria, deve revisar todo o cadastro de produtos, identificando o quê? NCMs inadequadas para a mercadoria. Perfeito? Bom, então a classificação fiscal de mercadoria, né, permite identificar o código NCM de cada mercadoria para possibilitar o cálculo dos tributos. Tá? Então, nós vamos aqui tratar ICMS, PIS e COFINS, IPI, vamos tratar incentivos fiscais existentes, os incentivos fiscais existentes não só da legislação federal, mas também da legislação estadual, bem como tratamento administrativo do produto, os controles gerenciais que eu vou ter que fazer. Classificação fiscal, pessoal, indevida de mercadoria, então, o que vai acarretar? Várias inconsistências, né? Então, se eu tenho lá um produto que, digamos que é ST, e eu coloco que ele é tributado normal, acarreta inconsistência, de forma que eu estou pagando o quê? Pagando tributo que, na verdade, eu não devo mais. A mesma coisa coloco que o produto é tributado PIS e COFINS, mas ele já foi tributado na origem, por ser do enquadramento monofásico, isso vai acarretar o quê? Pagamento incorreto de tributos, tá certo? Então, a atribuição da exata NCM, de acordo com a legislação tributária pertinente, vai evitar muitos contratempos e vai garantir o recolhimento dos tributos. O que o Torrião vai mostrar mais adiante é exatamente isso. Ele vai mostrar um caso prático onde houve o quê?
onde houve uma empresa, uma loja, né, a Torreão de Conveniência, que estava aí recolhendo indevidamente PIS e COFINS, pelo menos o quê? Em torno de 9 mil, né, Torreão? 9 mil reais. De 9 a mil reais por mês numa empresa que fatura R$ 200 mil por mês. Então, você vê que isso no cálculo dos tributos. Então, você vê que é uma coisa relevante, né? Eu tenho um faturamento de 200 mil e o contribuinte recolhendo indevidamente quase 10%. Quase 10%, pessoal, é muita coisa. Tá? Quase 10%, não, 5%, né, Torreão? 5%. Isso. É muita coisa. 5%, isso para uma empresa simples. E a alíquota é em torno de 3%, a alíquota efetiva. Sim, mas coisa que ele poderia estar fazendo outras coisas, gerar fluxo de caixa, investir em propaganda, investir no marketing digital, não é isso? Ficar mais competitivo. E não, e aconteceu essa situação. Isso, pessoal, é muito frequente, é muito frequente. Então, a gente vai ver essa frequência em vários segmentos. Supermercados, farmácia, material de construção, lojas de conveniência, autopeças, medicamentos, perfumarias, bebidas frias, todos esses segmentos, nós vamos perceber aí, especialmente aí os contadores, tem escritório de contabilidade, vão perceber que tem muita frequência em pagamento indevido, muita frequência, tá? Então, precisamos fazer o quê? Todo esse processo de revisão fiscal, fazer esse diagnóstico fiscal, de forma a trabalhar aqui com a segregação das receitas. Então, a maioria das empresas aqui, especificamente, né, atacadistas ou varejistas, principalmente, mas não é só, principalmente as optantes pelo Simples Nacional, elas recolhem mais tributos do que devem, uma vez que não realizam a correta segregação das receitas. Então, eu preciso realizar essa correta segregação. No Simples Nacional é autorizado. Isso está onde? Na Lei Complementar 123 do ano de 2006. Então, nós temos essa autorização aí com o super simples, né? Nós temos essa autorização para segregar o quê? Receita sujeita à tributação monofásica, receita quando eu tive substituição tributária, receita, no caso aí, destinada ao exterior, né? Então, eu tenho receitas que eu devo segregar para que eu não faça recolhimento indevido. O que eu tenho que fazer é o quê? Identificar quais receitas tem essa tributação por ST ou monofásico para poder fazer essa minha segregação, tá? Agora, um grande complicador, né? Um grande complicador no PIS e COFINS, isso eu observo nos meus cursos de nota fiscal eletrônica, principalmente, um grande complicador para o PIS e COFINS no Simples Nacional é porque o contribuinte lança lá no documento o CST 99. Então, eu fico dentro aí, eu fico com um padrão PIS/COFINS de 99 e o contador, ele tem que fazer um trabalho à parte segregando as receitas. Então, se isso não tiver no cadastro saneado, se eu não tiver essa tratativa saneada lá no cadastro de mercadorias, fica um complicador para o contador segregar esse tipo de receita. Por quê? Porque ele não está observando, pessoal, preste atenção nisso, porque o contador, ele não está observando fisicamente a mercadoria, ele não está lá na operação. Então, se recebe o CST 99, mas eu tenho que fazer um trabalho mais profundo. E o que a gente observa é que a maioria das contabilidades, né, por essa questão de falta do saneamento lá da tabela de item, que o cliente não faz, não consegue fazer essa segregação para o Simples Nacional. Então, o que ocorre? Grande maioria tributa 2 vezes. Principalmente, então, a gente está falando do PIS e COFINS. Perfeito?
tributação PIS/COFINS monofásico, tá? Então, para se fazer uma segregação de receitas consistentes, é preciso que se identifique os códigos NCMs apropriados e atualizados com a legislação tributária pertinente. Então, para isso, eu vou fazer o meu trabalho, né, de revisão fiscal. Então, essa revisão fiscal vai envolver o quê? Vai envolver o saneamento do cadastro de mercadoria, que vai possibilitar exatamente encontrar as inconsistências em relação à classificação fiscal. Então, eu vou encontrar, olha, eu estou colocando lá uma situação. Isso já aconteceu com uma consultoria minha, tá? Por exemplo, eu tenho néctar de frutas e concentrado líquido para bebida refresco. É a mesma coisa? Não. O néctar de frutas, ele é bebida pronta para consumo. E o concentrado líquido, ele tem que ser o quê? Diluído. E a empresa, no caso, ela estava usando a classificação fiscal, isso é caso real, viu, Torreão? Ela estava usando a classificação fiscal, que o produto, na verdade, era concentrado, tá? E ela estava pagando substituição tributária, olha só, considerando o produto néctar de fruta. E o produto não era néctar de fruta, o produto era concentrado, ou seja, estava majorando o custo da mercadoria, né, de forma indevida. Por quê? Porque o néctar de fruta, ele é ST, tem ST. E o concentrado líquido para bebida refresco, ele não tem ST, é o NCM 21069010, ele não tem ST. O que tem ST é aquele que vai fazer refrigerante na máquina, por exemplo, da Coca-Cola. E aí, o que aconteceu? Eu recomendei para essa empresa, eu já sabia que a classificação era 21069010, né, pelo estudo tributário e tudo mais. Eu recomendei para essa empresa fazer a nossa revisão fiscal e também a consulta formal para a Receita Federal do Brasil. Fez a consulta formal, Torreão, para a Receita Federal tem um prazo de até 365 dias para responder a consulta. Respondeu dizendo, realmente, ó, a classificação fiscal é 21069010. Ou seja, a empresa ficou um grande período de tempo pagando substituição tributária em algo que não devia, tá? Isso é caso real, ok? Então, por isso que a gente precisa entender, né, dessa questão aí da classificação fiscal, tá? E programar essa parte aqui do saneamento de cadastro. Isso é fundamental, pessoal. Você vê que eu peguei um case em que se estava pagando tributo aí indevido. Qual tributo indevido? ST. A empresa não tinha que pagar ST e estava pagando, tá? Bom, então, uma vez que eu fiz essa correção, então vamos supor, eu sou uma empresa que identifiquei no meu cadastro produto que tem tributação monofásica e eu não fiz qualquer segregação de tributação monofásica. Muito bem. Então, como é que eu vou fazer para recuperar esses créditos fiscais? Eu vou ter que retificar. Eu vou ter que retificar a informação, né? Então, Simples Nacional vai retificar a informação transmitida através do programa PG-10D. Então, essas informações sendo retificadas possibilitam que sejam realizados posteriormente os pedidos eletrônicos de restituição. Tá ok? Então, é isso que vai ser feito, tá? No tocante à empresa normal, aí não vai ser PG-10D, vai ser o quê? Vai ser FD contribuições, tá certo? Então, eu vou precisar tratar a minha FD contribuições, vou precisar corrigir isso e eu vou ter que fazer a correção no item, tá, pessoal? Vou ter que fazer a correção no item, refletir o que eu paguei indevidamente e, muitas vezes, buscar a compensação no PERDECOMP, ok? Muito bem. Restituição dos valores pagos a maior. Então, após essa retificação dos períodos de apuração, onde houve o pagamento de tributos a maior, revenda de produtos ST, monofásico, o
próximo passo, então, né, vai ser eu solicitar a restituição desses valores. Então, o contribuinte vai acessar o pedido eletrônico de restituição e vai informar o período de apuração em que houve aí o quê? O pagamento de tributos indevido ou um montante superior ao devido, tá? Então, isso aí é tranquilo, né? Os valores serão restituídos na conta bancária da empresa, devidamente aí corrigidos pela Selic acumulada, tá? Se o contribuinte não apresentar débitos, os dados bancários estando consistentes, prazo médio da restituição será de 30 dias. Olha, será de 60 dias, né? Muito bom. Então, conseguimos gerar fluxo de caixa para a empresa, conseguimos deixar empresas mais competitivas em 60 dias. Olha que só, que maravilha, né? Então, é esse o trabalho aí, é esse o valor agregado que as empresas estão procurando, que as empresas estão desejando, tá certo? Para se poder o quê? Manter competitivas, né? E os lotes são programados para pagamento no dia 20 de cada mês. Agora, é lógico que para fazer isso tudo, eu preciso do uso de quê? Eu preciso do uso da tecnologia digital, né? Então, eu tenho aí esse processo aí de revisão fiscal todo apoiado em ferramentas que vão poder fazer com que eu enxergue aí o meu universo aí de tudo aquilo que eu paguei indevidamente. Então, para que esse trabalho ele possa ser feito com precisão e no menor tempo possível, eu vou ter que usar, não vou poder fazer isso na mão, eu vou ter que usar a tecnologia digital. E aí não vai ser qualquer tecnologia, porque vai ter que ser tecnologia aí altamente especializada no entendimento das regras aí em relação aí à NCM, em relação às regras do tratamento fiscal da mercadoria. Então, é trabalho de profunda especialização. Então, eu preciso aí, né, utilizar ferramentas que fornecem resultados de forma rápida, possibilitando que esse serviço seja prestado para um maior número de clientes. Por quê, pessoal? Eu vou ter que ter agilidade. O cliente ele quer agilidade para receber essa restituição. Então, eu preciso do uso de ferramentas. Tudo bem? Então, ter um sistema que faça essa segregação de uma maneira sistemática e o levantamento rápido e preciso vai ser o diferencial aí para a empresa ou para o escritório de contabilidade, porque eu vou estar dando esse valor agregado para o meu cliente, tá certo? Para se destacar no mercado, né? Então, aqui nós, né, resumimos quais são os segmentos que eu posso vislumbrar possibilidades de crédito. Então, nós temos aí, ó, pessoal, veículos, autopeças, pneus, da Lei 10.485, de 2002. Tá? Então, temos aí segmentos importantes para trabalhar. Temos também medicamentos, perfumarias, da Lei 10.147, do ano de 2000, da Lei 10.865, de 2004, tá certo? Então, também temos grandes possibilidades aqui de recuperação de crédito, especialmente, né, Torreão? Medicamento aqui, ele tem complexidade, né? Porque tem enquadramento também para o PIS/COFINS, lista positiva, lista negativa, lista neutra, né? Então, tem grandes possibilidades de recuperação de crédito para quem trabalha aí com farmácia, por exemplo. Outras possibilidades, combustíveis, álcool, tá? Lei 918/98, MP 258 de 2001, bebidas frias, da Lei 13.097 de 2015, Decreto 8442 de 2016, tá? Então, aqui, né, aqui uma relação, tá? Principais setores, então, envolvidos com a tributação concentrada e substituição tributária. Então, aqui, pessoal, seria, vamos dizer, o nosso portfólio,
né, o nosso portfólio aqui de segmentos que a gente pode aí trabalhar de forma a trazer essa recuperação de créditos, tá? Então, comércio atacadista em produtos alimentícios. Então, temos aqui mini mercados, supermercados, bares, restaurantes, comércio atacadista de madeira, ferragem, material elétrico e construção, comércio varejista de mercadoria em geral, tá? Comércio varejista de produtos alimentícios, de produtos farmacêuticos, peças e acessórios para veículos automotores, comércio varejista de material de construção. Então, quer dizer, a gente teria aqui vários segmentos para trabalhar bastante aí essas situações aqui envolvendo recuperação de créditos fiscais, ok? Bom, então aqui na apresentação programada era o que eu tinha a dizer.